Em One Piece, muito se vê sobre os piratas, a marinha, piratas que prestavam serviços para o governo, que eram os antigos corsários, sobre os supernovatos, guerras e os imperadores dos mares, os mais poderosos e os mais próximos de conquistar o tesouro lendário. Mas uma coisa que passa despercebido no meio de todo esse assunto de pirataria, governo e organizações, e esse é de fato o objetivo, ser despercebido, é o que se chama de submundo, um lado oculto de tudo isso que se vê normalmente, porém ainda conectado. O submundo não é um lugar específico como uma ilha, o paraíso ou o novo mundo. É basicamente uma vasta rede obscura, formada por pessoas que fazem um imenso sistema envolvendo negócios, mercadorias únicas, contrabando, assassinato, escravização, mercado negro e tudo mais que normalmente seria proibido no mundo, mas que em One Piece, bom, é até que aceito ocultamente. Ocultamente. Como o submundo se trata de um sindicato criminoso que se estende pelo mundo todo, isso se conecta até aos figurões mais famosos, que vão desde os supernovas até as pessoas mais poderosas e influentes, como os 4 imperadores dos mares e os próprios nobres mundiais, os Tenryubitos. Claro que estes não são os únicos que podem se conectar ao submundo, como é uma rede que se alastra de forma global, envolvendo coisas como drogas, mercadorias proibidas, armas, etc. Praticamente qualquer um pode ser um membro, um comerciante ou cliente do submundo. Imaginem que o mundo é como se fosse a ponta do iceberg, algo bem superficial, tendo toda aquela coisa de piratas maus, a marinha sendo o lado bom caçando piratas e tals, e o submundo é a outra parte que as pessoas nem imaginam que existem, onde ocorrem produções ilegais, corretores para conectarem as mercadorias a clientes, governo e piratas, a marinha negociando esses produtos, os piratas e até os imperadores também comprando. Logo se pensa que o submundo é algo errado. E é errado. Mas ao mesmo tempo é um tipo de negócio em massa, que pode favorecer tanto o lado dos piratas como o próprio governo, até alimentando as guerras. Não é à toa que o maior princípio do submundo é o sigilo supremo, o anonimato, com os participantes preferindo usar pseudônimos em vez de seus próprios nomes. Bom, o submundo é todo tipo de sistema que envolve contrabando, objetos raros ou negócios obscuros. Então não é impossível de todo lugar haver um submundo, mesmo em um país isolado. No país de Wano existem os Yakuza que fazem um submundo, nas diversas regiões. O Kozuki-Oden de 9 anos já até se meteu em guerra contra eles, por um ano inteiro. Tudo por ele ter brigado com as pessoas, jogadores, e no fim terminou incendiando todo o cassino da Yakuza. Se num país isolado já pode existir negócios fora da lei, negócios econômicos, operação de cassinos, roubo de dinheiro, então imagine um submundo que é estendido por todo o mundo, conectado às figuras mais importantes, mais influentes, os piratas com maior poder militar, as pessoas com maior poder hierárquico, como os Tenryubitos. Essa rede é bem impactante no North Blue e West Blue, e pelo Novo Mundo estar justamente os próximos de conquistar o One Piece, esse mar acaba sendo o mais impactado pelo submundo. Por lá estarem os próprios Yonkous. Lembrem que o exército de Kaido estava formado por inúmeros piratas feras com zoans artificiais, todas vendidas por intermédio de Doflamingo, que conectava Kaido, um Yonkou, e Caesar Clown, o fornecedor da substância de sede para a produção de frutas Smiles em geral. A gente viu que as frutas Smiles são uma coisa absurda para a saúde humana, porque, enquanto de um lado temos a pouca porcentagem dessa fruta dar poderes ao usuário, também tem um outro lado de maior porcentagem, onde a pessoa não recebe poderes, continua com a fraqueza de água do mar e é privada de suas emoções. Ficam sorrindo e rindo constantemente, mesmo em momento de tragédia familiar. Smiley, obviamente, era para ser considerado um produto proibido e ilegal, mas aqui é submundo. Por ter aquela pouca chance de dar poderes, por que não ignorar e produzir isso em massa para dar um exército de piratas, né? E se der errado, é só descartar. Dê essas frutas às pessoas que vivem em miséria e ignore-as. É isso que são os piratas feras. Inclusive, essa questão das Smiles é uma das coisas que nem foram resolvidas no arco de Wano. Ao que envolve o submundo, os piratas não são os únicos que se beneficiam desse sistema obscuro. A marinha mesmo e o próprio governo são clientes. Sabem aquelas armas de kairoseki dos marinheiros? Balas, algemas, as celas, prisões,
A pedra de água do mar, para enfraquecer piratas e criminosos usuários de Akuma no Mi, só é encontrado no país de Wano. Lá se tem até Kairoseki 100% puro, que até foi usado para acorrentar a Big Mom. Para os marinheiros terem Kairoseki, eles teriam que invadir o Wano. E como o Wano é um país isolado, e a marinha não sabe como funciona o poderio militar dos samurais, foi necessário um intermediário para os soldados obterem Kairoseki. E esse intermediário também era do Flamengo. Por isso que a sua queda para o Luffy e Lau impactou muito no mundo. Não o mundo em si, como se vê nos jornais. A queda do Shichibukai. Mas o mundo no sentido de submundo, já que ele ligava o exército de Yonkou à produção de Smiles, conectava o governo com a extração de Kairoseki. Ainda em Dressrosa, além da fábrica de Smiles, também tinha uma parte subterrânea só para clientes do submundo, tendo também uma concessionária de armas a serem vendidas para a própria marinha, os soldados. E claro que não era uma produção comum, já que nesse mesmo porto subterrâneo, quem trabalhavam eram os brinquedos, ou seja, pessoas do próprio país que eram transformados. Perdiam a liberdade, eram presos, feitos de escravos todos os dias para sustentar esse comércio. Felizmente, todos foram libertados e, pro azar de Doflamingo, todo o seu negócio desmoronou, impactando o exército de Kaido, o armamento da marinha e inúmeros outros clientes do submundo. Como ele era o corretor entre o governo e o Orochi na questão do Kairoseki, e acabou preso, mais tarde foi visto a CP0 indo até Orochi para negociar armas e Kairoseki. Então, pela queda do Joker, a própria CP0 se forçou a ser uma intermediadora. Uma outra corretora que foi impactante no submundo foi Madre Carmel, dedicando mais de 30 anos de sua vida para o comércio de crianças. Ela foi responsável por acolher todo tipo de criança sem teto, e muitos desses órfãos eram vendidos para o próprio governo mundial, onde desde a infância os órfãos eram treinados para se tornarem futuros agentes Cypherpol. CP9 e CP0. Carmel sem dúvidas foi uma traficante de crianças, e através de seus esquemas envolvendo Elbaf, a marinha passou a ter gigantes como fuzileiros. Seu maior plano era vender a criança Big Mom para a marinha, acreditando que a venda de uma criança, com potencial de força para ser um almirante, lhe traria um enorme retorno monetário. Se isso só com a Lin Lin, imagine o John Giant e todos os outros gigantes que agora estão servindo à organização da marinha. Os próprios gigantes odeiam o governo, até outras raças. Então com certeza isso foi fruto de um comércio do submundo. E falando em comércio, ainda no pré-time skip, a gente é apresentado a uma coisa bem mais pesada. A famosa Casa de Leilões. O arquipélago Sabaody já é uma das ilhas com maior concentração pirata, já que fica no final do paraíso e os piratas vão pra lá para revestir os navios e ir pro Novo Mundo. Sendo uma ilha intermediária, lá também ocorre alta concentração de comércio obscuro, onde o mais famoso é a Casa de Leilões, o leilão de raças. Esse leilão simplesmente fica estampado na ilha. É um comércio aberto e os próprios Tenryubitos são clientes disso. Quem que é louco de prender um nobre mundial? Logo, a maior autoridade hierárquica do mundo é a marinha que serve a eles, e eles basicamente fazem o que querem. Vão nesses leilões justamente para comprarem humanos, homens-peixe e gigantes para servirem como seus escravos, e sereias para terem em suas coleções ou sei lá o que. O submundo é algo pouco explorado, só que ao mesmo tempo é algo muito vasto em One Piece. Além de Doflamingo, Madre Carmel, ainda existem várias outras figuras importantes na área, até os que influenciam o próprio mundo, como Morgan's Big News, que já é considerado um dos imperadores do submundo, um chefe do imenso sistema que literalmente tem acesso em primeira mão das notícias mais impactantes. Se vê que o governo nem queria colocar o Luffy como Gear 5 nos jornais, mas isso é Morgans quem decide. Ele que aponta se nas notícias um pirata é bom, é mau, o que ele faz, se assassinou e quem ele assassinou, tudo é pelo entretenimento. Se um corretor já é um único indivíduo que favorece as maiores organizações do mundo, um imperador desse sistema influencia o curso do próprio mundo. Em contraparte ao submundo, temos pessoas que desprezam e destroem esse sistema. O Luffy faz isso como parte do seu bom senso. Sendo humano, destruindo esse esquema de escravos quando vê um, libertando pessoas da miséria, da corrupção, da extrema fome. Só que o Luffy, como o Yonkou, é um pirata bem raso nesse assunto. A sua mente ainda fica naquele topo do iceberg. Por isso, a organização que faz isso como um verdadeiro dever é o Exército Revolucionário, que afasta os tiranos do povo, liberta países
Se o exército já vai contra o governo mundial, quem dirá o próprio sistema obscuro do mundo, que envolve o pior tipo de comércio, produção de armamento em massa. Isso é o que favorece guerras pelo mundo. Vendo tudo o que é o submundo, e até muito mais que esse sistema explora, mercado negro, escravização, comércio de produtos tóxicos, eu vejo o exército revolucionário carregando uma grande responsabilidade sobre tudo isso, já que é com foco na liberdade que eles buscam combater sistemas e encerrar principalmente com o sistema do governo mundial. Quem do nível abaixo vai imaginar que lá no topo da nobreza existem diversos escravos que fazem funcionar os sistemas de locomoção? Ninguém imagina isso. Até o Caesar Clown já pôs em risco a vida de crianças, forçando uma gigantificação nos corpos delas. Tudo para obter resultados e fazer acordos no submundo. Até Marinha e Pirata já se conectaram só para comercializar uma Akuma no Mi. Então para você ver que nem as maiores figuras, que são contraparte uma da outra, escapam. Muitos estão no meio disso. You see the